Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Eu vou responder um e-mail enviado pelo Aderlan, um colega que acompanha os nossos vídeos. Ele me mandou um desafio interessante e eu achei muito legal compartilhar aqui no canal. Ele me mandou essa planilha e disse o seguinte: Everton, eu preciso fazer uma busca por data aparentemente simples, mas eu não quero fazer essa busca nem por PROC-V e nem utilizando as funções matriciais. Por exemplo, a função PROC-X, que é maravilhosa e é uma das funções matriciais. A princípio, eu não tinha uma solução para o Aderlan, porque é um caso típico para usar uma PROC-V ou uma PROC-X, ou utilizar índice CORRESP é possível também. Mas eu fiquei pensando como solucionar essa dúvida do colega e trazer uma solução diferente sem ter que utilizar funções. Eu achei uma solução, eu quero compartilhar com você. Então fica até o fim do vídeo, eu vou trazer uma solução sem funções para o meu amigo Aderlan, eu vou fazer com PROC-V, vou fazer com PROC-X e vou fazer com índice CORRESP também. Então se você gosta dessas funções de procura, esse é o vídeo para você ficar fera. Vai na descrição, baixa a planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu mudei o nome das empresas, dei uma mudada aí na planilha para não utilizar as informações originais. Também mudei aqui os valores do salário. Então nós temos aqui uma planilha exclusiva para a gente praticar sem mexer com as informações originais. Se eu pego uma planilha dessa no dia a dia, eu vou sempre pelo caminho que eu julgo mais simples. E o mais simples para esse caso, na minha opinião, é a função PROC-V. Igual PROC-V, abro parênteses, e ela é muito simples, basta utilizar aqui os argumentos que o próprio Excel vai mostrando para nós. O primeiro argumento é o valor procurado, eu preciso procurar essa data. Quando eu trocar essa data, eu tenho que buscar os salários de acordo com as linhas nas datas. Então é uma busca muito simples. Então eu selecionei a data, ponto e vírgula. Agora eu preciso de o quê? Da matriz tabela. O que é a matriz tabela? É todo o range onde eu vou buscar essa informação partindo da data. Isso é um detalhe importante da PROC-V. Então eu seleciono a partir da data até a coluna do salário e eu já observo no cantinho ali, ó, 7 colunas, porque este número é importante para compor a PROC-V. Então vou até o final, ponto e vírgula 7, porque eu preciso saber em qual coluna eu vou buscar o resultado. Ponto e vírgula 0. Por que 0? Porque eu quero uma busca exata. 99% dos casos a gente trabalha com busca exata na PROC-V. Quando eu dou Enter, olha o que acontece. Buscou o valor 1.474, a data 3/9/2018, olha o valor aqui, 1.474,97, exatamente o valor que eu queria aqui, ó. Ou seja, PROC-V funcionando perfeitamente. Outra forma de fazer isso, eu vou apagar, é utilizando a função PROC-X. Não é o caminho mais adequado para PROC-X, porque ela é ideal quando a gente tem muitas colunas. Por ser matricial, ela é muito interessante nessa condição e eu já trouxe vídeo a respeito. Igual PROC-X, para quem trabalha com Excel em inglês é XLOOKUP, e mesma coisa, eu vou lendo os argumentos. No caso da PROC-X, ela possui mais argumentos, mas é muito simples também. O primeiro argumento é o pesquisa valor, e esse argumento é parecido com a PROC-V, é o valor que eu vou procurar, nesse caso, exatamente a data. Então vou selecionar a data, ponto e vírgula. O segundo argumento da PROC-X é pesquisa matriz. Uma das diferenças da PROC-X é que ela seleciona duas bases, mas é simples também. Primeiro eu vou selecionar a base onde eu vou encontrar o valor procurado, nesse caso aqui a data, e depois eu seleciono outra base onde eu vou encontrar o resultado. Então eu venho aqui na minha tabela, vou selecionar todas as datas no argumento pesquisa matriz, ponto e vírgula, e agora a função está me pedindo matriz retorno. Como eu estou fazendo uma busca por data e eu já selecionei as datas como pesquisa matriz, a matriz retorno serão todas as linhas do salário. Seleciono até o final, ponto e vírgula, e daqui para frente fica bem simples aqui a PROC-X, porque são argumentos não obrigatórios, então você vai definindo aí conforme a necessidade da função. Esse argumento, se não encontrada, você pode definir um texto, caso o resultado não seja encontrado. Nesse caso eu pulo, dificilmente utilizo esse argumento. O próximo é importante, eu vou utilizar o 0 porque eu quero uma busca exata. Ponto e vírgula,
E o próximo, pesquisa do primeiro ao último. Esta opção é bem interessante, porque a PROC-V ela sempre faz do primeiro ao último. Na PROC-X você pode inverter isso. Você pode fazer do último ao primeiro. Bem legal, mas nesse caso eu quero o padrão. Vou escolher o número 1, fecho parênteses. Quando eu dou Enter, olha o que aconteceu. Eu consegui fazer a busca com a PROC-X também. Então se eu vier aqui na lista que eu criei, basta eu escolher outra data, por exemplo, 1/5/2016, e eu consigo fazer a busca do resultado. 1/5/2016, vou pegar a minha seta, eu tenho 2.348,51, 2.348,51, significa que a função PROC-X está funcionando também para esse exemplo do meu amigo Aderlan. Outra coisa que eu posso fazer é utilizar índice CORRESP. A junção das funções índice e CORRESP é muito interessante, só que fica um pouco mais complexa. Muita gente tem dúvidas com essa junção. Mas a verdade é que se você souber utilizar índice CORRESP, ela fica muito mais poderosa do que a PROC-V, PROC-X, porque ela pode ir para qualquer lado. Isso é muito interessante. Como funciona essa junção? As funções índice e CORRESP individualmente não servem para quase nada, porque elas pedem o número da posição de linha e coluna. Ou seja, se eu for trabalhar digitando a função, aí elas seriam úteis. Mas na maior parte dos casos, você não vai ser produtivo se você digitar o número da linha, digitar o número da coluna. Então o que acontece? Você cria a função índice, que pede uma posição de linha, posição de coluna, e utiliza a função CORRESP no lugar de linha e coluna para entregar essa numeração automática para a função índice. Para quem nunca viu, pode parecer um negócio meio cabeludo, no início é complicadinho, mas é só mergulhar aqui para entender. Esse caso é um bem interessante para aprender a fazer índice CORRESP. Então eu começo com índice, abro parênteses, e olha o que ela vai me pedir. Uma matriz, número de linha e coluna. Como eu não quero digitar linha e coluna, eu vou criar duas funções CORRESP. Uma CORRESP para encontrar o número da linha e outra CORRESP para encontrar o número da coluna. A CORRESP individualmente ela é igual a uma PROC-V, só que ao invés de trazer o resultado, ela traz exatamente a posição do caractere que a função índice pede, por isso que elas se complementam. Então, como matriz para a função índice, eu vou selecionar toda a base de dados, essa base aqui de salários, ponto e vírgula, e agora a função me pediria o número de linha e coluna. E é agora que eu vou criar a função CORRESP. A primeira, CORRESP, abro parênteses. Olha o que a função CORRESP pede. Muito parecida com a PROC-V, só que ela vai entregar a posição de linha ou coluna. Essa primeira CORRESP eu quero a posição de linha, que é o que a função índice me pede. O valor procurado vai ser a data, obviamente, ponto e vírgula, e eu quero saber a posição de linha dessa data. Então, a matriz procurada da primeira CORRESP, exatamente todas as linhas de datas de entrada. Seleciono até o final, ponto e vírgula. Eu preciso mostrar o tipo de correspondência, se é exata ou aproximada. E eu vou sempre utilizar o 0 aqui para fechar a primeira CORRESP. O que eu fiz aqui? Eu encontrei a posição de caractere de linhas, ponto e vírgula. Agora eu crio outra CORRESP. CORRESP, abro parênteses, mesma coisa. Só que agora eu preciso encontrar a posição de colunas para entregar para a função índice. Como que eu posso fazer isso? Observando esse caso, eu posso selecionar a célula de salário como valor procurado, é o que eu vou fazer. Salário, ponto e vírgula, e qual vai ser a minha matriz procurada? Quando a junção de funções encontrar salário, ele precisa me trazer exatamente a contagem aqui de colunas para entregar na função índice. Então, como matriz procurada, para a segunda CORRESP, eu seleciono todos os títulos aqui dessa tabela, entrada, saída, nome da empresa, e vou até salário, para que ele possa fazer a busca. Ponto e vírgula, 0, porque eu quero essa busca exata. Fecho mais um parêntese, vamos ver se vai funcionar com a junção de índice e CORRESP também. Eu dou Enter, olha o que aconteceu, funcionou também. Quando eu venho aqui na minha lista suspensa e escolho uma outra data, por exemplo, 1/5/2016, eu encontro o valor 2.348,51 e quando eu verifico esse valor na tabela 1/5/2016, eu tenho 2.348,51. Então a procura está funcionando com o índice CORRESP também. Agora eu vou tentar solucionar a dúvida do meu amigo Aderlan. Não sei se vai ser exatamente a solução que ele esperava, mas eu achei uma forma de resolver esse problema, encontrar os valores do salário sem utilizar funções.
O que eu faria nesse caso? Eu venho aqui na minha base de dados, seleciono essa base e vou aplicar o formato de tabelas. Venho aqui no comando tabelas e vou escolher um dos formatos, bem simples. A grande questão é que quando eu aplico o formato de tabela em uma base de dados, eu posso utilizar segmentação de dados. Então eu seleciono a tabela de dados, agora eu venho aqui em inserir, eu tenho aqui segmentação de dados, que é um recurso sensacional. Então eu clico nesse comando e depois escolher o item entrada, que é exatamente a data de entrada, que é por onde eu quero fazer o filtro. Vou ajustar aqui um pouco o tamanho para que eu possa encaixar aqui na parte de cima. Não vou me preocupar muito com o design. Então eu venho aqui, posso colocar 2 colunas de datas, por exemplo. E se eu quiser visualizar todas as datas, eu posso esticar um pouco aqui a caixa de segmentação e aumentar o número de colunas, por exemplo. Pode ficar aí bem interessante, vai depender da necessidade. O grande barato de utilizar um filtro como esse aqui, a segmentação de dados, é que se eu escolher a data pelo botão, olha o que acontece. Eu vou diretamente aqui no valor do salário, juntamente com todas as informações da linha de referência. Então vou escolher aqui 1/5/2013, por exemplo, e filtro rapidamente aqui a linha que eu quero. Agora eu venho 1/11/2014 e venho aqui, ó, salário de 1.774. Não sei se essa solução vai resolver aquilo que o Aderlan está buscando, mas é uma forma de fazer filtro, de fazer uma procura de certa forma, utilizando segmentação de dados. Então esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.